Lá no topo do mundo, uma ilha de gelo super remota está virando o centro de um novo jogo de poder global. E não é só por território, não. Pensa num tabuleiro de xadrez geopolítico, um dos mais importantes do momento. É ali que duas forças gigantescas estão batendo de frente. De um lado, a mudança climática que está derretendo o gelo numa velocidade assustadora, e do outro, a rivalidade cada vez mais quente entre as superpotências. Então, para a gente entender como é que a gente chegou nesse ponto e o que está em jogo de verdade, vamos dar uma olhada nessa nova realidade em 6 pontos principais. A gente começa pelo que estão chamando de eixo do Ártico e vai até o futuro que está em disputa agora mesmo. Então vamos lá? Primeiro ponto, o eixo do Ártico. Aqui a gente vai entender por que essa fronteira, que antes era só gelo e esquecimento, virou um palco central da competição global. Aí fica a pergunta, né? Como é que pode uma ilha de gelo, com só 57 mil pessoas, dominar a estratégia global? Bem, a resposta começa com um dado climático que é, para dizer o mínimo, alarmante. O Ártico está aquecendo quase 4 vezes mais rápido que o resto do mundo. E esse de gelo todo, ele está revelando muito mais do que só terra firme. Ou seja, o que a gente tem é a tempestade perfeita, né? O derretimento acelerado do gelo e essa nova competição entre as grandes potências. Tudo isso está convergindo bem ali, na Groenlândia. E isso transforma a ilha de uma paisagem isolada num ponto estratégico que hoje é simplesmente indispensável. Isso nos leva à nossa segunda parte, a sentinela estratégica. E olha, essa importância toda não surgiu do dia para a noite, não. Na verdade, ela é construída em cima de mais de um século de relevância militar. Vamos ver isso agora. Esse interesse que a gente vê hoje dos Estados Unidos na Groenlândia não é nada novo. É um padrão, na verdade, que se repete há mais de 100 anos. Começou lá em 1867, com a primeira tentativa de comprar a ilha. Depois veio a ocupação na Segunda Guerra Mundial, a criação de bases na Guerra Fria. A geografia final não muda, né? E o valor estratégico da Groenlândia, esse só aumenta. E para a gente entender de vez o papel militar da Groenlândia, a gente precisa falar sobre o tal do Duke Gap. Pensa nele como um gargalo estratégico no meio do Atlântico Norte, espremido entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. Quem controla essa passagem basicamente tem a chave para monitorar e, se precisar, até bloquear a poderosa frota do norte da Rússia de sair para o Atlântico. E a prova concreta disso tudo é a Base Espacial de Pituffik. Sendo a instalação militar americana mais ao norte do planeta, ela funciona, literalmente, como uma sentinela da OTAN. De lá, eles vigiam o espaço e conseguem dar um alerta muito rápido contra qualquer míssil que possa vir cruzando pelo Polo Norte. Ok, vamos para a terceira parte, o jogo das grandes potências. Agora que a gente já entendeu a importância estratégica do lugar, vamos analisar os 3 jogadores principais nessa disputa: Estados Unidos, Rússia e China. O que cada um deles realmente quer ali? As estratégias, como a gente pode ver, são bem diferentes, mas todas são muito ambiciosas. Os Estados Unidos estão focados na defesa do seu próprio território, até ressuscitando a doutrina Monroe. Já a Rússia quer proteger seu poderio nuclear, que está concentrado ali no Ártico. E a China? Bem, a China se declara um estado quase ártico e vai avançando com a sua rota da seda polar, que na prática mistura interesses econômicos com objetivos estratégicos. A estratégia da Rússia é bem clara, não deixa dúvidas. Como disse o Major-General Søren Andersen, comandante dinamarquês no Ártico, quando a guerra na Ucrânia terminar, a Rússia dedicará seus esforços para se armar no Ártico. E é exatamente isso que a gente está vendo. Bases da era soviética, como a de Nagorskoye, estão sendo reativadas para projetar poder e, claro, desafiar o controle da OTAN na região. Já a China, a China joga um jogo mais sutil. No papel, oficialmente, o interesse é todo comercial e científico. Navegação, recursos, pesquisa, tudo dentro da rota da seda polar. Só que por baixo dos panos, a preocupação do Ocidente é o chamado uso duplo de toda essa infraestrutura. Ou seja, o que hoje é um porto comercial, amanhã pode servir a propósitos militares. E as tentativas frustradas de comprar bases e construir aeroportos já acenderam todos os alertas em Washington e Copenhague. E isso nos leva direto para a quarta parte, a riqueza sob o gelo. Porque além de toda essa estratégia militar, tem um prêmio econômico gigantesco alimentando essa competição. A gente está falando de recursos minerais e de novas rotas marítimas. 1,5 milhão de toneladas. Guarda esse número. Essa é a estimativa de reservas de terras raras na Groenlândia. A gente está falando de minerais que são absolutamente cruciais. Não só para a transição energética, sabe? Para turbinas eólicas, carros elétricos, mas também para os equipamentos militares mais sofisticados do mundo. Isso, por si só, já transforma a ilha num prêmio geoeconômico de valor incalculável.
Só que, claro, acessar toda essa riqueza é um desafio gigantesco. O ambiente ali é extremamente hostil, falta infraestrutura para tudo, isso faz com que a exploração e a extração sejam processos absurdamente difíceis e caros. E não é só o que está debaixo do gelo que importa. O próprio derretimento dele está literalmente abrindo novas rodovias marítimas. Rotas que antes eram impensáveis, como a passagem do Noroeste ou a Rota do Mar do Norte, agora podem encurtar as viagens entre a Ásia e a Europa em semanas. Isso tem o poder de redesenhar completamente o mapa do comércio global. Tudo bem, mas no meio dessa disputa toda entre gigantes, tem uma voz que exige ser ouvida. E é sobre ela a nossa quinta parte, o dilema da autonomia. É a voz do próprio povo da Groenlândia que está lutando para ter o controle do seu próprio destino. Nada sobre nós, sem nós. Essa frase é o princípio que guia a política externa da Groenlândia hoje. É uma declaração muito poderosa, um recado bem direto de que eles se recusam a ser apenas peões passivos nesse tabuleiro de xadrez. Eles se veem como um jogador ativo, com seus próprios interesses em jogo. E é aqui que a gente encontra o centro do dilema deles. Olha só, a economia da Groenlândia hoje gira em torno da pesca, mas ela depende, e muito, de um subsídio que vem todo ano da Dinamarca. Isso cria uma tensão enorme, né? De um lado, o desejo por independência total, do outro, a dura realidade da dependência econômica. E a chave para resolver esse dilema parece estar, de novo, debaixo do gelo. A única forma de alcançar a independência econômica seria desenvolver massivamente o setor de mineração para substituir o dinheiro que vem da Dinamarca. E aí vem a grande ironia da história. A chave para a liberdade da Groenlândia é justamente aquilo que as grandes potências mais querem controlar. Chegamos à nossa última parte, o futuro em jogo. Com todas essas peças se movendo ao mesmo tempo, que cenários a gente pode esperar para o futuro do Ártico? Uma coisa certa, as apostas são altíssimas. O futuro, claro, é incerto, mas os cenários que se desenham são, no mínimo, preocupantes. A gente pode estar olhando por uma nova corrida armamentista no Ártico, com a Rússia se rearmando e a OTAN reforçando suas posições. Outra possibilidade é uma cooperação muito frágil, sabe, limitada à ciência e meio ambiente, mas sempre com uma sombra de desconfiança. E existe até o risco de uma fratura na própria OTAN, caso as pressões dos EUA sobre a Dinamarca se tornem insustentáveis. E tudo isso nos deixa com a pergunta final que fica no ar. A Groenlândia vai conseguir traçar seu próprio destino? Ou, no fim das contas, nesse grande jogo de poder, a vontade de 57 mil pessoas vai ser sempre atropelada pelas forças geopolíticas gigantescas que agora estão todas focadas nesse novo tabuleiro do Ártico?